Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou eu aqui, a professora Cristiane. Nós vamos estudar o conjunto dos números racionais. Eu peguei o exemplo aqui da professora Alessandra Indy, mas não tem problema. É o mesmo conteúdo. Esse conjunto ele é representado pela letrinha Q, igual vocês estão vendo aqui. Nós já estudamos os números naturais, que são representados pela letra N. Já estudamos também os números inteiros, que são representados pela letra Z. E hoje nós vamos dar continuidade ao conjunto dos números racionais. Retomando, o que é isso? Revisando, né? Já vimos que o conjunto dos números racionais possui números positivos, negativos, fracionários, que é em forma de fração, e decimais. Positivos, representados com mais. Negativos, representados com menos. Fracionários, é aqueles números que vêm em forma de fração, tem o numerador e o denominador. E decimais são os números que têm vírgula. Utilizamos a letra Q, como eu já havia falado, ó, porque significa quociente, significa divisão. Você vai dividir o numerador pelo denominador, na fração. Podemos encontrar o número racional na forma de, ele pode aparecer, os números racionais, fração, decimal, em porcentagem, que são aqueles que têm o 100%, ou outro exemplo, e também em forma de divisão. Vimos que módulo, são aquelas duas tarjetinhas que tem em volta do número, é a mesma coisa que valor absoluto. Para encontrar o módulo de um número, basta analisar a distância que esse número se encontra da origem. Onde é a origem? É no ponto zero da reta numérica. O resultado de um módulo resulta sempre em um valor positivo. Ó, positivo. Simétrico é a mesma coisa que oposto. Aqui, ó. Se for positivo, o oposto é o negativo. Se for negativo, o oposto é o positivo. Para determinar o simétrico de um número, basta analisar os números que estão à mesma distância da origem. O oposto de menos 1 é mais 1. O oposto de menos 10, mais 10. E assim por diante. Aprendemos também que para transformar um número decimal, ou seja, número com vírgula, em fração, essa daqui, basta considerarmos o número sem a vírgula e depois, no denominador, colocarmos os múltiplos de 10. Ou seja, aqui nós temos 25 e duas casas decimais após a vírgula. 1, 2. Então, o número que tem 2 zeros é o 100. Vai ficar 25 sobre 100. Menos 1,5. 1 e 5, 15. Uma casa decimal depois da vírgula, o único número que tem um zero é o 10. E para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Bem simples, ó. Aqui nós temos o número decimal transformado em fração. É só você colocar o número no denominador e no denominador colocar ou 10, ou 100, ou 1000, dependendo da quantidade de casas decimais que tem o número. Já para transformar a fração em número decimal, basta você dividir o 7 por 2. 7 dividido por 2 dá 3,5. É só dividir o numerador pelo denominador. Aqui é menos 1 dividido por 4. Continua menos e dá 0,25. Vamos agora analisar detalhadamente esse tipo de divisão. Então, 143 dividido por 110, 864 dividido por 40, 1.224 dividido por 12. Cada fração dessa significa uma divisão. Significa que você pode dividir o numerador pelo denominador. Ó. Temos aqui uma tabela super legal. Centena, dezena, unidade. Décimos, centésimos, milésimos.
parte decimal, parte inteira. Então, vamos lá. O número é 1,5. Quem é a parte inteira? É o que vem antes da vírgula, 1. Quem é a parte decimal? Tá depois da vírgula, é o 5. Então, ó, 1,51 vai ser a parte, aqui a unidade é a parte inteira, ó, 1. E o decimal é o 5, que está depois da vírgula. 33,64. Quem é a parte inteira? É o que está antes da vírgula, é o 33. Quem é a parte decimal? Que está depois da vírgula, 64, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 33 vai ficar o 3 na unidade e o 3 na dezena, 33. E o 64? 6 é décimos e 4 é centésimos. E aí, sim por diante, você vai poder observar o restante da tabela aí, ó. 441 é a parte inteira, porque está antes da vírgula. E o 2 é os décimos. 132, depois da vírgula, aqui o 7 é a parte inteira, e o 132, o 1 é décimos, o 3 é centésimos e o 2 é milésimos. Mas, se as partes inteiras forem iguais, analisamos a parte decimal. Olha aqui, ótimo isso aqui, ó. 3,4 é menor que 3,7. Por que é menor? Porque, pessoal, nós vamos circular aqui, ó, o 4 e o 7. O 4 não é menor do que 7? Então, 3,4 é menor que 3,7. Mas se as partes decimais forem iguais, analisamos a parte dos centésimos e assim sucessivamente. Aqui, ó, 2,23 é menor que 2,32. 23 é menor que 32. Exemplos, aí temos aqui os exemplos. 0,3 é menor que 0,4. 0,33 menor que 0,41. E assim por diante. Forma fracionária. 1 sobre 4 e 3 sobre 2. Vamos fazer a leitura. 1/4 e 3 meios. Para comparar números fracionários, podemos primeiramente deixar os denominadores iguais, que é o 4 e o 2, buscando as frações equivalentes. Ó, vamos para cá. 1/4 e 3 meios. Então, eu vou procurar uma fração equivalente. O que eu fiz? Multipliquei por 2 e aqui embaixo eu multipliquei por 4. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. 2 oitavos. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. 12 oitavos. Então, essas duas frações têm denominadores iguais, 8 e 8. São frações equivalentes, né? Então, vamos observar aqui as frações. 2 oitavos é menor que 12 oitavos, porque o 2 é menor que o 12. Então, 1/4 é menor que 3 meios. Temos aqui os exemplos, né? E gostaria que vocês, depois dessa aula, se quiserem rever novamente a explicação do conteúdo, vocês podem, ficar a critério de cada um. E vamos, a partir de agora, passar para a atividade. Tchau e bons estudos!